Sejam bem-vindos à Academia dos Calejados, em parceria com a Escola de Vocacionados. É um prazer imenso ter vocês aqui na nossa primeira aula. Este é um sonho que, junto com Deus, nós há anos estamos esperando para cumprir e hoje, aprove ao Senhor, conseguimos colocar ele em prática. Quero dizer para vocês que desde esse momento, deixe sua curtida nesse vídeo, não esqueça também no comentário colocar a hashtag presença para a gente identificar que você está estudando realmente. E devo avisar vocês, serão duas aulas agora no mês de fevereiro, uma hoje no dia 10 e a próxima daqui 15 dias. Contem as aulas sendo postadas toda segunda-feira. Se tivermos alguma interferência ou intervalo, ela pode ser postada um pouquinho antes. Não esqueça, pegue papel, pegue caneta e faça bom uso desse curso para que você possa anotar todos os termos que você não entende e também para que você possa aprender ao máximo. Volte o vídeo, paralise o vídeo, você tem 15 dias para estudar esse conteúdo. Bom, a primeira disciplina vai ser Bibliologia e hoje nós vamos aprender os termos e definições da Bibliologia. É importantíssimo para todos nós nos situarmos dentro deste conceito e entendermos muito bem o que essa disciplina trata e por que ela deve ser estudada. Bibliologia é uma disciplina que fala acerca da Bíblia, esse livro maravilhoso que é o mapa guia dos cristãos, que explica Deus, apresenta seu plano, apresenta todas as formas que Deus pode trabalhar, seja no âmbito espiritual, seja dentro do campo da vida existencial, da vida física. A Bíblia é o maior mapa de direção que existe na humanidade. E por isso devemos saber como ela surgiu, qual foi o percurso que ela recorreu para chegar até nós e quais foram as formas que Deus trabalhou dentro dela e o que ela tem de importante em toda a sua divisão, como literatura e tudo mais. E por isso é importante para todos nós que enxerguemos alguns conceitos. Vai subir para você um slide e você preste atenção aí. O primeiro slide que aparece para você aí é o conceito da Bíblia e o conceito de bibliologia. Então, bibliologia é um campo da teologia sistemática, ocupa de estudar a Bíblia e estudando desde a sua origem, formação, inspiração, história. Tudo isso é muito importante para a gente entender os caminhos que a Bíblia tem, quais são esses desenvolvimentos e principalmente para a gente entender a base da doutrina. A Bíblia com certeza é a mãe de todas as doutrinas, é nela que são formadas as doutrinas, como também todo herege puxa da Bíblia o seu conteúdo para fazer as suas heresias, não é? Diz um famoso teólogo que para quem deseja a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E para isso é necessário a gente entender dentro da sua raiz, dentro das suas entranhas, o que a Bíblia tem de interessante para nós. Então por isso a segunda estrofe que você tem aí do texto é o objetivo da aula. Então o objetivo é fornecer os contextos históricos, a formação, a preservação, os textos apostólicos, os textos proféticos, os salmos e tudo o que diz respeito à Bíblia, tanto como livro no seu gênero, como também no seu conteúdo profético. Então esse é o ponto importante. Estudamos a Bíblia para nós termos consciência e conhecimento de quais são as realidades e situações que o livro sagrado do cristianismo traz para esses dias. Então, por isso é importante nós estudarmos a bibliologia, e a bibliologia é o estudo da Bíblia Sagrada, não apenas dos seus textos, mas também de tudo que abrange a Bíblia. Seria como se fosse um especialista da realidade da Bíblia. Tá bom? Então você tem o pediatra, que é um médico que cuida de uma área específica, e você tem o bibliólogo, que é um cara que estuda a Bíblia. Vamos para o segundo slide para você ter uma consciência então. O segundo slide aparecendo para você aí aparece o que é a Bíblia. Então a gente precisa entender o que a Bíblia é. Veja aí, ó. Então a Bíblia é um livro muito especial, né? O livro que os cristãos trabalham. Não podemos esquecer também que a Bíblia é o livro da religião judaica. Os muçulmanos também flertam com ela, o espiritismo. Grandes religiões do mundo usam a Bíblia como seu livro de identidade religiosa e como guia de conceito religioso.
E para isso a Bíblia, além de estar também dentro do campo judaico, ela apresenta para o campo cristão a sua vertente. Lembrando que o Antigo Testamento ele fala de toda uma aliança de Deus para com o povo antigo, os hebreus que futuramente se tornariam os judeus, e o Novo Testamento fala de Cristo, sua igreja, seus apóstolos e todo o desenvolvimento desta igreja. É necessário a gente ter distinção entre essas duas partes da Bíblia para a gente entender do que nós estamos falando, mas o que nos traz em comum com os judeus é que nós utilizamos as escrituras antigas, que é o Antigo Testamento, ou seja, de Gênesis a Malaquias, que são os textos que eles usam dentro da sua liturgia religiosa e dentro também da sua vida. Então, por isso, nós não podemos esquecer, a Bíblia é um livro que tanto está com os judeus, como também os muçulmanos fazem uso, os espíritas fazem uso e nós cristãos também fazemos, tá bom? Outra coisa interessante para a gente colocar aqui. O que significa a Bíblia? Você já parou para pensar o que significa essa palavra? Coloquei aí para você que o termo Bíblia vem da palavra Biblos. Veja aí comigo, né? Essa língua grega é a língua que foi escrito o Novo Testamento. E essa palavra Biblos dá a ideia de um pequeno livro, dá a ideia de um ajuntamento de livro, e é extraído de uma planta que lá próximo ao Oriente Médio era colhida da beira dos rios e fazia o papel para ela, né? Na época, o papiro. Então, diz aproximadamente também que essa palavra gira pela órbita, que Biblos era um porto que existia na Fenícia e foi dado como homenagem para esse porto porque ali chegava o papel para ser escrito os livros da época. Lembrando a todos vocês que os livros da época são escritos com alguns tipos de papel, isso mais à frente a gente vai ter uma citação maior, mas o nome Biblos ou Bíblia chega aproximadamente nesse contexto. Para os dias atuais, a maioria das pessoas usa esse termo Bíblia como se fosse uma biblioteca pequena, uma composição de vários livros dentro de um único livro. Lembrando que quem carrega a Bíblia na mão não carrega apenas um livro, carrega uma biblioteca. No caso dos evangélicos protestantes, são 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Então a gente precisa ter essa ideia, não é? Que a Bíblia, ela é uma biblioteca em miniatura que está sobre as mãos de alguém. Então, diante disso, esse posto que a gente coloca, esta palavra vem para nós com este conceito. No tempo antigo, uma homenagem ao porto de uma grande cidade. No grego, a ideia mais ou menos de um papel de inscrição. E na contemporaneidade, a ideia de uma pequena biblioteca. Próximo ponto que a gente vai pegar aí para vocês é a Bíblia como um livro, então. Percebam aí para vocês. No slide de vocês está escrito assim, ó. A Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolo, sendo cada livro um rolo. Tendo essa compreensão, nós entendemos que os pergaminhos que eram papéis extensos ou então pelo de cabra, não é? Que no caso é o pergaminho era feito de couro de cabra. Eles eram escritos em forma de rolo e eram guardados. Você imagine que tinha um rolo em cada canto para identificar a Bíblia. Então, se nós tivéssemos a Bíblia como nos tempos anteriores, nós teríamos que guardar 66 rolos de pergaminho em um único lugar, seria muito difícil. Lembrando que a preservação também da época era muito complicada, porque os próprios pergaminhos não duravam muito tempo, e ainda assim também o papel, o papiro, ele se desgastava com muita facilidade. No Brasil, nós temos esse caso, os livros não duram muito por causa do clima, eles acabam pegando uma espécie de putrificação, seja na sua capa ou no seu rolo, e naquela época não é muito diferente, porque a Bíblia acabava também sofrendo esse tipo de problema. A Bíblia só veio a ser impressa, aí tá aí para você no slide de você, aproximadamente, né, com a invenção lá do papel no século II pelos chineses, quando teve esse avanço do papel lá dentro da Europa, ele vindo ali da China e muitas pessoas criando outros métodos de preservar livros e também documentos raros. Diante disso, no ano de 1450, o alemão Gutenberg então criou, não é, a gráfica, a prensa gráfica, e diante disso a Bíblia teve a oportunidade de ser compilada como um livro. A Bíblia foi o primeiro livro a ser produzido por uma imprensa, por uma gráfica. Esses registros estão aí pontualmente marcados na história para identificar para a gente
como era a Bíblia. Outra questão interessante que vocês têm aí é que antigamente nós tínhamos a ideia do pergaminho e também do papiro. O papiro, como nós já falamos para vocês, uma planta que é tirada da beira dos rios para que na sua estrutura fosse feito papel. E os pergaminhos feitos de couro de cabra, para quem tivesse um pouquinho mais de condição. Lembrando que para aquela época você tinha que matar um animal, então não era muito fácil você ter um pergaminho. Você pagava muito caro para ter um livro. Então você vê que os livros na época eram caros, então não era todo mundo que tinha essa condição. E, claro, uma pele apenas de cabra não dava para escrever um livro completo, era muito complexo para essa época. Outra questão que você vê aí também, que nós temos, né, é que a produção desses papéis fizeram com que a cultura avançasse. Diante desse contexto, os judeus tinham um método de guardar os pergaminhos, guardar as genealogias, que era a sinagoga. Agora, alguns cristãos da época, sofrendo perseguição, tinham grande dificuldade de guardar os seus textos sagrados e até mesmo de reproduzi-los. Mas um pouquinho à frente a gente vai ver esse conceito, vamos se deter um pouquinho mais aqui. Então, acho que ficou claro para você a ideia do pergaminho, ficou claro para você a ideia do papiro. O papiro você vai ver aí que era um tipo de planta aquático, né, que cresce junto aos rios e os lagos, e eram tirados da sua entrecasca um material para escrever. Então, essa planta existe ainda no Sudão, na Galileia, lá na parte superior, próximo ali da Turquia, e em Sharon. Então o seu uso de escrita vem mais ou menos de 3.000 anos. E abaixo você vê a ideia do pergaminho, como a gente falou aqui, lembrando que existem algumas culturas nômades, né, no Azerbaijão, por exemplo, que ainda usa esse tipo de método de produção de texto e livro, tá bom? Vamos para o próximo slide? No próximo slide, então, a gente tem a ideia da Bíblia no hebraico. Então, o hebraico é a língua do Antigo Testamento. A maioria do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, lembrando que uma pequena parcela só no Antigo Testamento foi escrito em aramaico. Então, diante disso, o hebraico é a língua sagrada, é a língua sacerdotal, é a língua que Moisés falava, é a língua que o Senhor falou com o povo que caminhou dentro do deserto. Diante disso, o Antigo Testamento foi escrito nesse idioma. E o povo que se instalou em Canaã, que era o povo que buscava a promessa, também fez uso desse tipo de linguagem. Tendo a compreensão para vocês, o hebraico, como uma língua muito famosa da época, é uma língua semítica. A palavra semítica identifica tudo aquilo que vem de Sem. Então vem dos hebreus, que é um povo que descende de Sem, um filho de Noé. Então, diante disso, todo o Antigo Testamento, em sua maior parte, é escrito em hebraico, para que você possa ter um domínio do texto, saber realmente quais são as palavras originais dele e o que realmente ele desejava expressar. Lembrando que na hora de fazermos uma tradução, nós perdemos um pouquinho do interesse do autor diretamente e acabamos tentando usar termos até que se aproximem dos termos originais. Quando a gente pega um texto no original, a gente vai ter algum problema, que é a aplicação, né, daquela palavra no nosso idioma, que o nosso idioma pode não comportar ela. Então, diante disso, ou a gente cria um neologismo, que são novas palavras, ou então a gente translitera com uma palavra muito próxima. A Bíblia tem palavras que são escritas, são transcritas na tradução e elas não têm alcance. Palavras como Macários, que seria bem-aventurado, palavras como inefável, que as palavras humanas não descrevem o que eu quero dizer, são todas palavras que não tem uma palavra exata no Brasil, mas tem palavras que chegam próximo. Então, é necessário que você tenha essa consciência. O próximo que eu vou trazer aí para você, então, é o aramaico, tá? Então, alguns trechos da Bíblia são escritos em aramaico, como principalmente no livro de Daniel. Lembrando que Jesus falava aramaico, os discípulos de Jesus falavam aramaico, e o aramaico é o idioma da época de Jesus. Esse aramaico é uma língua também semítica, uma língua muito antiga. Existem muitas discussões acerca do aramaico, como que ele surgiu. Existe até uma discussão que a junção do hebraico com o siríaco antigo daria o aramaico, mas existem relatos muito antigos que alguns outros impérios já falavam
aramaico. E nos dias de Jesus o hebraico está completamente morto, o aramaico é o idioma da época. E, claro, após a deportação para a Babilônia, como a Pérsia tinha o idioma como o pérsico e o aramaico, os judeus trouxeram o aramaico para dentro de suas terras. Então, o hebraico ficou apenas como uma língua sacerdotal e na época de Jesus só podia ter um contato direto com as escrituras quem usava o hebraico e por isso a grande parte da população era leiga e ficava na mão do sacerdote. Anos posteriores, usando desse artifício, o catolicismo também, com o latim, fez um monopólio do povo, uma vez que o povo não tinha habilidade para usar o latim e alguns falavam idiomas diferentes, como era o caso da Inglaterra, que falava inglês, a Alemanha, que falava alemão, e os países que eram católicos e não tinha o latim como idioma oficial. Idioma de intelectuais era o latim, idioma da burguesia, da alta classe e do clero. Assim era o hebraico também. Então o aramaico era uma linguagem mais popular e claro, devem ter algumas traduções que usam o aramaico na época de Jesus, mas o aramaico só traz inscrições no Antigo Testamento de pequenas porções de texto. Esdras tem também, dizem, Esther também tem alguns pequenos textos e Daniel nesse caso, tá bom? Próximo slide para vocês. O próximo é o idioma do Novo Testamento, o grego. Veja aí no texto de vocês que o grego que foi escrito no Novo Testamento é o grego chamado koiné. O grego koiné é um grego popular, um grego que os leigos usam. Existiam vários tipos de grego, várias categorias na época. Existia até um grego intelectualizado, mas por ser um grego muito difícil e os discípulos de Jesus, os seus seguidores serem pessoas de baixa instrução, eles acabaram escrevendo os seus textos no grego koiné. Lembrando que escreveram o Novo Testamento, seus evangelhos no grego, na intenção de popularizar os seus escritos e lembrando que era a língua universal. Hoje, se você quiser estourar um livro a nível mundial, você escreve em mandarim ou escreve em inglês. São idiomas que têm centenas e milhões e milhões e milhões de pessoas que falam esse idioma, são idiomas universais. Então, para a época, o grego é esse tipo de idioma e para popularizar, os discípulos acharam por bem, Paulo também, Lucas utilizou, escrever no grego para comunicar-se com os romanos e com os adeptos do cristianismo da época. O grego koiné é o idioma, se você deseja fazer uma crítica textual da Bíblia no Novo Testamento, e para aqueles que na época estavam tendo contato direto com o escrito dos apóstolos. Então, o Novo Testamento é escrito em grego, então chegamos aqui ao final dos idiomas que a Bíblia foi escrita. Então, você tem o hebraico para o Antigo Testamento, o aramaico em algumas partes e o grego, o terceiro idioma, aparecendo aí. Então, acho que essa parte fica muito clara para nós. Se você tiver qualquer dúvida ou questionamento, basta apenas comentar aí embaixo e a gente vai responder. Vamos para o próximo tópico? O próximo tópico é a estrutura da Bíblia. Tanto o Antigo como o Novo Testamento tem as suas estruturas e toda a estrutura da Bíblia é dividida por gênero literário. Então veja aí, ó, olhando a Bíblia, ela tem 66 livros. Esses 66 livros são divididos 39 no Antigo, 27 no Novo. É 1.600 anos o período que correu para ser escrita a Bíblia Sagrada. São 40 autores diferentes durante esses 1.600 anos que estiveram inspirados pelo Espírito de Deus para escreverem sua escritura. Olhando diante desse apórtico, esses 40 escritores são completamente distantes um do outro, mas temos várias classes sociais. Um é pecuarista como Amós, outro é um profeta como Isaías, outro é um rei como foi Salomão, outro é um profeta como foi Samuel, o outro é um príncipe cientista, como é o caso de Moisés. Então, são muitos homens diversificados que foram usados para escrever. Um pode ser um famoso fariseu, como era Paulo, outro pode ser um discípulo leigo, como era Pedro. Então, todos tinham sua vida particular, seu contexto peculiar, todos tinham seu conhecimento pessoal e foram usados para escrever os textos da Bíblia. Então, diante disso, a Bíblia foi escrita nesse período de 1.600 anos por 40 homens completamente distintos, com corações distintos, com mente distinta, conhecimento distinto. E aí assim você pode ver que não existe contradição. O texto ele conversa consigo e parece que um estava de mão dada com o outro, parece que todos estavam na mesma escola, na mesma sala, com o mesmo professor, escrevendo o mesmo tema e no final
as ideias, né, podem ter divergido por causa da cultura, mas a essência do contexto era o mesmo. Então na Bíblia não existe contradição, a Bíblia responde a própria Bíblia e é diante disso que a gente vê a estrutura da Bíblia, tá? São 66 livros, escritos por 40 autores diferentes no período de 1.600 anos. 1 milênio, 600 anos, 6 séculos para escrever um único livro. Eu acho, na minha cabeça, que nenhum livro demorou tanto tempo para ser escrito e ser tão perfeito como é a Bíblia. Alguém deveria ter entrado em contradição, mas ainda assim a Bíblia diz: nenhum texto da Escritura é de mente humana, são inspirados e prontos para todo propósito, tá? Então vamos passar para o próximo slide. O próximo slide que a gente tem é o Antigo Testamento. Para você entender um pouquinho do Antigo Testamento, eu quero trabalhar toda a estrutura dele, mas eu quero trabalhar por gênero literário. Quando a gente estuda teologia, a gente divide a Bíblia em outro olhar, a gente divide ela agora através do gênero literário que ele corresponde. Por exemplo, quando a gente pega o Antigo Testamento, a gente tem várias divisões por gênero para você entender os textos. Olha aí, por exemplo, o slide que está aparecendo para você aí, você tem a primeira divisão. A primeira divisão é a lei, né? A Torá dos judeus. A primeira divisão é chamada de Pentateuco para nós. A gente usa essa palavra Pentateuco, que vem de pentas, né? Que quer dizer 5, né? O Brasil é pentacampeão, 5. E você usa a ideia de teuco, né? Que seria a ideia de livro, de escrito. Então são 5 livros escritos para você. Os primeiros 5 livros da Bíblia é a lei. Então é o Gênesis, o Êxodo, não é? Aí tem o Levítico, tem o Números, tem o Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros que aparecem aí para você. Então essa é a contagem exata dos 5 primeiros livros, e esses livros são a lei. Eles trabalham unicamente os primeiros momentos de Deus com a humanidade, os primeiros momentos de Deus com o seu povo, a legislação de Deus para o seu povo e o propósito que Deus tinha com eles através de uma promessa e a própria movimentação de Deus em prol dessa promessa. A segunda parte que a gente tem, a segunda divisão de gênero, são os livros históricos. Os livros históricos já contam a história do povo com Deus, suas experiências peculiares, os personagens principais dentro do contexto histórico. Diante disso a gente tem os reis, os grandes profetas e todos os acontecimentos. Os livros são Josué, né? Juízes, Ruth, Esther, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Então, todos esses livros aparecem aí para você como livros históricos. São livros que identificam para você a história do povo de Deus, as raízes do povo de Deus, como Deus difundiu o reino de Israel e qual foi o propósito histórico que Deus tinha com eles, a escravatura, as 2 escravaturas no caso, a do reino do norte que é Israel, a do reino do sul que é Judá, uma pela Síria, outra pela Babilônia, a restauração do reino do norte, a restauração do reino do sul, tudo isso aparece para nós nos textos sagrados, tá bom? O terceiro gênero literário são os poemas. A área poética é quando a gente tem quase canções, a gente tem palavras um pouco adoçadas, com um excesso de figura de linguagem, e diante disso esses textos são escritos para mostrar para nós a beleza de Deus e também a forma como alguns se expressavam. Então os textos que são poéticos, no caso seria Jó, que é um texto como se fosse um conto da época, colhido os seus relatos escritos por alguém. Salmos, que no caso seria um livro de música, um livro de cântico, como o assembleiano, o pentecostal conhece, o hino da harpa, né? A harpa cristã, ou o cantor cristão, dos batistas, coisa do tipo, cânticos e salmos dos presbiterianos, um livro de cânticos, Provérbios, que é uma colheita de algumas frases de sabedoria de alguns reis do Oriente, Eclesiastes, que é um livro de Salomão para contar um pouquinho acerca dos dramas da vida, e o Eclesiastes é um livro um pouquinho de poema filosófico, e o Cântico dos Cânticos, que é um cântico de amor escrito por Salomão, e ele mostra muito bem a beleza de Deus dentro desse cântico. A próxima divisão que a gente tem são os profetas, né, os proféticos. E os profetas são divididos em 2 profetas, os profetas menores e os profetas maiores. O que quer dizer isso? Não quer dizer que um tem mais relevância ou importância do que o outro. Isso não existe na Bíblia. O que talvez queira dizer para nós é que o seguinte: os profetas menores escreveram livros que têm uma menor produção, e os profetas maiores escreveram livros que são um pouquinho mais extensos, tá?
Então, os profetas menores estão encaixados dentro de uma categoria e os profetas maiores em outra. Os primeiros que aparecem são os profetas maiores, os livros que têm mais de 50 capítulos, livros grandes, né? E neste caso, os profetas maiores que aparecem aí são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? Então os 4 profetas maiores são esses profetas, são todos os profetas que participaram de momentos do cativeiro. E os últimos profetas que a gente tem, que são os profetas menores, estão Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então são 12 profetas. Então você tem 4 profetas que são os grandes profetas, 12 que são os profetas um pouquinho menor, né, na questão de livros. E diante disso a gente apresenta dos profetas. Essa é a estrutura do Antigo Testamento. Espero que você possa ter compreendido até aqui. Então a gente vai agora entrar na estrutura do Novo, tá bom? Veja só, o Novo Testamento aparece agora pra gente então na seguinte ordem. O Novo Testamento também tem a sua divisão por gênero literário. O gênero literário dentro do Novo Testamento é muito importante. Vou dar um exemplo claro para você. O Novo Testamento talvez não tenha uma direção e uma divisão tão equiparada ou igual ao Antigo Testamento, mas os livros têm o seu significado. Por exemplo, no Novo Testamento a gente tem as narrativas, que são os evangelhos, são os contos acerca da vida de Jesus. As narrativas são métodos de você contar como algo aconteceu, tentando ilustrar na cabeça da pessoa, ou você alcançar na imaginação dela aquilo que está acontecendo, tentar expor para ela ao máximo. Então, os evangelhos vêm para essa proposta. A primeira divisão são as narrativas ou os evangelhos, no caso seriam Mateus, Marcos, Lucas e João, escrevendo a vida de Jesus, os acontecimentos, as reações das pessoas, a reação dos líderes religiosos, qual foi a postura do comandante da época, o responsável que correspondia a Roma, no caso Herodes ou Pilatos, e o que desenvolveu, né, a vida de Jesus dentro daquele contexto de época. Então, os evangelhos servem bem para isso, para apresentar o personagem principal do Novo Testamento. A palavra testamento quer dizer aliança, para mostrar que Deus teve 2 alianças. A primeira aliança, que é do Gênesis até o Malaquias, Deus teve com Israel, e a segunda aliança com a sua igreja. Jesus Cristo veio para ter uma aliança com ela. O segundo conjunto que a gente tem aí então são livros históricos. Históricos a gente tem apenas um no Novo Testamento, é o Atos dos Apóstolos, que conta a vida dos discípulos e conta os acontecimentos do ministério de Paulo, evidenciando como foi importante para aquela época relatar o que aconteceu. A terceira divisão que a gente tem aí então são as cartas, né? E é interessante a gente ver assim, Hebreus a gente não sabe bem ao certo quem escreveu, mas as outras epístolas que a gente tem aqui são as epístolas de Paulo, né? E olhando as epístolas de Paulo, a gente vê que Paulo é o maior contribuinte para o Novo Testamento. Paulo doutrina o Novo Testamento, Paulo escreve alguns assuntos que muitos deixaram abertos, Paulo corresponde com alguns pastores que estão passando problemas, perseguições, traumas, danos na igreja da Ásia Menor, na igreja do Oriente Extremo, lá na igreja dentro de Jerusalém. Então por isso Paulo apresenta para a gente algumas características interessantes acerca de como um verdadeiro líder cristão, um correspondente da fé, deve se portar. As divisões da primeira divisão de cartas dá assim, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, o Tito, Filemão e Hebreus. Aí a segunda divisão a gente tem Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e a Epístola de Judas. E o último que a gente tem então é um livro profético no Novo Testamento, que no caso é o Apocalipse, que conta o relato dos últimos dias acerca de tudo que deve acontecer e qual foi a revelação de Deus dada a Jesus Cristo para passar para o seu servo João, para mostrar para a humanidade os eventos finais e como deveriam se portar todos os homens para se encontrar com o Senhor. Diante disso a gente vê todo o Novo Testamento e esse é todo o panorama que nós temos acerca dele, a divisão por gênero literário e como na bibliologia nós encaramos a Bíblia no Novo Testamento como literatura. Então fica para você essa parte da Bíblia e eu espero que ela possa te ajudar muito no que diz respeito ao Novo Testamento. Agora nós vamos para uma nova parte aqui, vamos falar sobre a teoria da inspiração. Como eu sei que a Bíblia Sagrada ela é um livro inspirado, como eu sei que a Bíblia Sagrada é um livro inerrante, como eu sei que a Bíblia Sagrada não foi escrita apenas por mãos humanas,
E como eu tenho certeza que o conteúdo bíblico é um conteúdo que fala acerca de Deus com propriedade, de fala de Deus sem interferência dos seres humanos, como a gente já relatou aqui, nós acreditamos que 40 homens foram usados pelo Espírito de Deus, mas o seu contexto educacional e cultural não foi mudado. Não, pelo contrário, aquilo que era pessoal de cada um foi usado, mas que o Espírito os usou para que pudessem ter sintonia de falar aquilo que Deus desejava, mas tudo através da sua capacidade pessoal. Diante disso, o slide que eu mostro para vocês mostra aí, ó. Primeira coisa, a gente tem a teoria da inspiração humana, então que ensina que a Bíblia foi escrita por homens de intelecto especial como Sócrates ou Shakespeare, e se for assim, como a gente explica o fato de homens como Pedro, simples pescador, ter escrito 3 livros do Novo Testamento? Simples, pelo fato de que na época a igreja primitiva era uma igreja muito grande, existia um auxílio enorme, existiam pessoas que eram chamadas amanuenses, que eram escravos escritores, e provavelmente eles poderiam escrever relatos, né? A pessoa ditava e ele escrevia. Então, sobre esse contexto, a gente tem a ideia de que homens escreveram, inspirados pelo Espírito de Deus. E nós não tiramos esta identidade cultural da Bíblia Sagrada, pelo contrário, eles, na sua capacidade, escreveram. Entretanto, o que os inspira é o conteúdo de falar aproximadamente aquilo que Deus deseja, a sua revelação e ainda mais, juntar com o plano final de Deus, que é a segunda vinda de Cristo e também a edificação de futuras gerações, que é narrar com eficiência o que Cristo fez e o que a sua obra diz respeito. Então, eu acho que a inspiração dentro desse contexto, e a Bíblia Sagrada ela afirma nesse apórtico, é um acordo na maioria dos intelectuais do campo da teologia, e por isso nós vemos essa situação com essa medida. A segunda é a teoria da inspiração divina comum, né? Que ela ensina a inspiração dos escritores, é a mesma que temos hoje. Por exemplo, quando pregamos, ensinamos ou andamos em comunhão com Deus, número 1, a inspiração de que o Espírito Santo nos concede e admite graduação. Quanto mais se busca de Deus, mais aumenta a percepção espiritual, ou seja, o nível espiritual ele aumenta à medida que você vai buscando a Deus. A sua experiência com Deus, o seu devocional melhora, a sua vida com Deus também melhora e o conhecimento acerca de Deus vai crescendo. Então, temos a ideia que como nos nossos dias isso acontecia lá. E o ponto B, a inspiração comum pode ser permanente, como no caso de Joel, o 2,27, de 1 João 2,27, que diz assim o seguinte, né? E veio a minha palavra do Senhor, como se fosse uma inspiração que descesse sobre alguém e não saísse dele. Isso sim, com certeza nós acreditamos que há um trabalho em cima disso, seria muito paralelo à ideia do dom espiritual do 1 Coríntios 12, a partir do versículo 11 a seguir, quando a gente tem a ideia de que o Espírito pousa sobre alguém e lhe dá um dom espiritual para uma finalidade específica, ou então uma unção. A palavra unção significa capacidade, seria a unção de Deus dada para um ato específico, para a manifestação de sua glória através daquele desígnio. Você veja o caso exemplar, José era um homem que era um bom governador e ao mesmo tempo era um homem de visão, e a unção de Deus sobre a vida dele fez com que ele no Egito, não é? Ele manifestasse a glória de Deus. Então, os governantes, que são reis, são ungidos para essa finalidade. E aí a gente pode usar outras camadas da sociedade, outras áreas diversificadas, como o campo da economia, da educação, da medicina, que são espécies de unção. E no que diz respeito ao pentecostalismo, a gente vê a ideia como dom espiritual pousado sobre alguém. A segunda parte que a gente vê dessa questão é o seguinte, a gente tem a teoria da inspiração parcial, que seria meio Pedro, meio Espírito Santo, ou seja que em parte sim poderia o Espírito ter usado ele, em outra parte não. Essa teoria tem que tomar cuidado porque tem um teólogo chamado Karl Barth que acredita na dialética da palavra, a dialética barthiana. Ela trabalha uma dualidade, ou seja, 2 pontos dentro da Escritura. Para ele a Escritura só é palavra de Deus quando Jesus fala, quando Jesus aparece diretamente no texto. Quando Jesus não está presente, para ele a Bíblia é como a palavra de Deus, então ela contém a palavra de Deus.
nós vemos muito distinta dessa teoria do Barth, que a Bíblia é expressamente a palavra de Deus. A gente não entende a Bíblia assim. A próxima que a gente tem, né, é a teoria do ditado verbal, que o Espírito falava a mente dos discípulos e os discípulos escreviam. Tem teorias que acreditam que o Espírito narrou no ouvido dos discípulos e eles escreveram o livro. E a última que a gente tem, né, que é a teoria da inspiração bíblica, que é a correta, que a gente segue a teoria de que o Espírito pousou sobre eles e eles escreveram direcionados sim pelo Espírito, não ele falando no ouvido deles, mas usando todo o seu modelo de vida, os exemplos que eles tinham na sua própria pessoa, algumas questões da sua área cotidiana, alguns usando até mesmo a sua profissão. E claro, não iam surgir termos absurdos na cabeça dos discípulos, eles não iam falar de coisas que eles não sabiam. Isso a gente não crê, isso é mais ou menos como se fosse uma loucura, é irresponsabilidade. Aquilo que eu não fiz, o Espírito vai fazer por mim, ele vai me fazer realizar aquilo que eu não tenho capacidade. Não, a gente não crê nisso. Então a teoria da inspiração bíblica, ela acredita que o discípulo, com a sua capacidade, escrevia, e ele escrevia aquilo que Deus queria, né? Então é a vontade de Deus na capacidade do discípulo e um recado preciso, tá bom? Próximo ponto que a gente olha aí no slide para você é as provas da inspiração. Se a gente tem a inspiração bíblica, como a gente consegue provar que isso é real? A primeira coisa é a perfeição e a harmonia da Bíblia e a unidade dela. Se a Bíblia fosse uma partitura de música, com certeza não teria uma parte que desafina. E a Bíblia ela vai se comunicando de forma que fosse uma grande população, uma falando com a outra. E se fosse... Você já brincou daquela brincadeira quando você era pequeno, telefone sem fio? Você falava para alguém aqui e lá no final da fila você tentaria ver como chegou a frase que você falou para a primeira pessoa? Se tivessem 10 pessoas, não é? Iam passando uma após outra até a última dizer, saiu isso. Falei, não, nada a ver. Então tem vezes que você fala assim, o macaco comeu a banana, lá no final tá falando, a galinha comeu o milho, não é? A Bíblia não tem isso. Não tem incoerência de discurso, a Bíblia dialoga, um conversa com o outro e parece que um faz uma pergunta, o outro responde. É um livro vivo, né? Diferente de qualquer outro livro estático, livro morto, e por isso a Bíblia ela tem essa ideia, ela tem uma unidade. O segundo ponto que a gente fala, além da unidade, é a distância e o tempo, né, dos escritores estão muito distantes um do outro e ainda assim um comunica com o outro. E uma coisa mais evidente é a cultura deles. Um pode ser pescador, o outro pode ser rei e ainda assim eles estão sintonizados no mesmo pensamento, não é verdade? Então esse é um ponto que a gente coloca aqui. O segundo ponto é a aprovação da Bíblia por Jesus. A gente tem excessivamente falas de Jesus aprovando o texto bíblico, falando acerca da sua realidade. O próprio Jesus fala, examinem as escrituras, são elas que testificam de mim e é nelas que vocês vão ter a vida eterna. E outras questões mais que aparecem acerca de Jesus fazendo uso da Escritura. O próprio Jesus faz uso do Antigo Testamento, na sinagoga em Nazaré, né? Ele levanta o texto de Isaías, lê, e hoje se cumpriu esse texto no meio de vós, falando que o texto está falando dele, e muitas vezes ele usa o texto do Antigo Testamento para poder basear, né, a sua palavra, quando ele diz aos cambistas, ladrões, não façam da casa de meu pai negócio para si, a casa de meu pai será chamada casa de oração. Ele usava sempre as escrituras para basear a sua palavra. Outra questão que a gente tem é o cumprimento fiel das profecias. Nenhuma profecia caiu em descaso. Nós temos aproximadamente, no Antigo Testamento, quase 360 profecias que falam acerca do Messias. Um caso claríssimo que a gente tem é Isaías 53, que ele fala sobre o sofrimento do Messias, e as profecias se cumprem. E as que não se cumpriram ainda vão se cumprir. Então a evidência fica muito clara que as profecias que existem na Bíblia, elas se cumpriram. Então isso dá um ponto de veracidade na Bíblia, uma vez que todas as suas profecias se cumprem. E qual livro dentro da história tem profecias cumpridas tão extensas como a Bíblia? Você vê que os eventos dos últimos dias, como é o caso das pestes, das guerras, a multiplicação de iniquidade, e até mesmo o avanço tecnológico, já eram todas profecias bíblicas. A gente tem uma gama de profecias que já estão cumpridas. Fica evidente, cada um que deseja enxergar dentro da Bíblia
um caminho para a humanidade, a gente já sabe qual é o prenúncio que a Bíblia dá acerca do futuro, ou seja, a Bíblia a lente é do tempo e espaço, ela consegue enxergar além do que acontece e já dá descrições do que acontecerá. Então, por isso, as profecias da Bíblia se cumpriram e, profeticamente, a Bíblia é um livro hábil. Então, essa é a terceira parte da veracidade dela. E o quarto, a Bíblia é familiar a cada povo ou indivíduo em qualquer lugar. Por exemplo, se você pegar um livro escrito em inglês, ele é um povo que fala inglês. Se você pegar o Don Quixote de La Mancha no espanhol, é para o povo do espanhol. Se você pegar Os Miseráveis, né? Os Miseráveis do Victor Hugo, é no francês. Agora, se você pegar a Bíblia, ela comunica com qualquer tipo de povo, né? Parece que ela se encaixa em qualquer tipo de cultura, ela consegue se adequar a qualquer tipo de cultura. O próprio Craig Keener, escrevendo a Hermenêutica do Espírito, ele fala que, por exemplo, se você pegar textos similares como a honra, os orientais, como no caso da Coreia do Norte, eles amam esses textos, por causa que honra é um dos pilares da sociedade deles. Então, a Bíblia se encaixa em qualquer modelo cultural. Qual livro consegue fazer isso? Por exemplo, se você pegar o Alcorão dos muçulmanos, ele não consegue comunicar com algumas realidades da cultura pós-moderna. A Bíblia não. A Bíblia consegue ter uma flexibilidade ao ponto de conversar e se encaixar em qualquer status cultural. Então, isso é muito importante para nós, né? O próximo passo que a gente vê é que a Bíblia é sempre nova e inesgotável, né? Parece que a cada dia que passa a Bíblia renova o seu status de compreensão e ela nunca esgota. Você já viu que você pode passar por um versículo 10 dias seguidos. 10 dias seguidos você vai ter uma visão diferente acerca disso. Ou seja, a Bíblia parece que tem sempre uma novidade, ela é inesgotável na forma de nos dar revelações e ela é um livro muito vivo e presente ao ponto que ela nos preenche nos nossos momentos de dificuldade. Existem textos que, claro, não falam com você em dado momento, mas em outra fase da sua vida ele pode falar com você. Então essa é a realidade da Bíblia, ela consegue ter esse dinamismo ao ponto dela ser um livro tanto novo como também um livro inesgotável, né? Então esses são os pontos que a gente trabalha dentro da questão da comprovação da sua inspiração. O próximo ponto que a gente vai pegar aqui é a canonicidade da Bíblia, tá? Então vamos lá, subir para você aí o slide e você vai ter a compreensão do que é a palavra cânon. A palavra cânon dá a ideia de cânon, o junco, né? Seria a ideia de você medir alguma coisa. E o cânon são os livros que a gente acredita que são inspirados dentro da Bíblia. Existem outras denominações cristãs, outras vertentes e ramificações que têm os seus livros sagrados e acreditam que eles são hábeis ou úteis ou até mesmo inspirados. Nós temos apenas os nossos 66 e seguimos uma regra que vai ser apresentada aqui. Se você pegar no seu slide aí, você vai ver que o significado do cânon aparece para você. E aí você vê aí que Orígenes, né, que é um famoso patrísca, um teólogo de Alexandria, do Egito, ele fala para a gente que a palavra cânon, ela indica aquilo que chamamos de regra de fé, ou seja, uma lista, um rol. Então a gente tem uma lista de textos que a gente acha que é dado pelo Espírito Santo, dado por Deus para um momento. Então por que a gente não inclui outros livros? Porque a gente não acredita que eles sejam da lista de Deus, tá? Então o cânon seria basicamente isso, você entender qual é a lista que Deus deu de livros para que pudessem nos dar instrução para o futuro, nos aconselhar acerca da prática de vida, nos dar instrução para como devemos viver e todas essas questões. Diante disso, a gente tem testes, né, para tentar provar se o texto é canônico, se ele não é, ou seja, se ele está na lista de Deus, se ele não está. Veja só, quando a gente faz esses testes, o Norman Geisler, o Nexter, né, o Nigster, ele escreve a seguinte questão. O primeiro, né, o texto revela autoridade, ele tem autoridade suficiente, a pessoa que escreveu tem autoridade, ele traz um conteúdo que fala de Deus diretamente, como é o caso, por exemplo, Esther. Esther não fala de Deus diretamente, é um texto que deveria estar na Bíblia, ele não fala de Deus diretamente, mas ele tem Deus dentro do seu conteúdo, né? Outro caso exemplar, Jó também, Jó usa a palavra todo-poderoso, né? E é uma terminologia que o povo do Oriente Médio usa. O muçulmano chama Deus de todo-poderoso. Será que Deus deve estar presente no livro de Jó? A fala de Jó apresenta realmente Deus? Então tem livros que supostamente precisam ser investigados para estar dentro do cânon. E eles passaram por todo esse critério. O Nixter, o Nikes e o Geisler, eles fazem essa pergunta. Autoridade. Ele veio da parte de Deus? Esse livro veio autêntico com falas a seguinte, assim diz o Senhor?
eles têm essa palavra, essa timbratura, porque isso identificava no Antigo Testamento que era Deus que estava falando. O profeta chegava, dava instrução e dizia, assim diz o Senhor. Então era isso que precisava para aquela época. O segundo ponto, ele é profético. Ele foi escrito por qual propósito? Ele foi escrito por um homem de Deus? Era só para aquele tempo, ele consegue atravessar todo aquele tempo e falar com a gente? Terceiro ponto, ele é autêntico. Os pais da igreja, o campo judaico, eles afirmaram que esse texto é autêntico, ele passou por uma crítica histórica, ele passou por uma crítica literária, não tem erros em diversas cópias dele. Como que é? Ele fala uma única linguagem? Quarto ponto, ele é dinâmico, né? Ele trabalha a transformação da vida da pessoa, ele trabalha com alguns pontos de mudança, ele tem alguns tipos de ensinamento que podem reverter alguns quadros. Então é isso, tá? E o quinto ponto, ele foi aceito, guardado, lido e usado por todos. Então, existem livros apócrifos hoje, no século XXI, né? No ano de 2020, que são moda. A editora Fonte Editorial, eu publiquei 2 livros por ela já, e a Fonte Editorial, ela publicou, né, a Bíblia Apócrifa. Será que a Bíblia Apócrifa é boa para a igreja nesses últimos dias? Talvez ela é boa para quem trabalha com pesquisa, né? Ela não seja boa para quem trabalha no âmbito eclesiástico, dentro da denominação, da igreja, né? Da igreja local. Isso pode machucar algumas pessoas. Aí a pessoa começa a ler alguns tipos como o Apocalipse de Enoque e começa a se confundir, falar bobagem em cima do púlpito, pegar alguns evangelhos como o do Pseudo Tomé, que fala que Jesus fez passarinhos de barro para mostrar o seu poder, e aí começam a dar parafuso na cabeça das pessoas. Então é necessário que você tenha um pouco de medida, você entenda qual livro deve ser usado e qual não deve. Vamos passar para o próximo ponto. Por exemplo, divisão do Antigo Testamento, que a gente colocou aí, ó, o Antigo Testamento dentro do campo judaico tem a sua divisão. E quando você vê a divisão que a gente coloca aí, não é? Na nossa questão, nós usamos a Septuaginta como um livro regra, né? Para a gente entender que a Septuaginta é o livro que nos identifica quais livros eram canônicos para aquela época. A Septuaginta foi encomendada por Alexandre o Grande. Ele contratou mais ou menos 72 anciãos, e esses anciãos eles subiram na torre para que eles pudessem compilar a Bíblia do hebraico para o grego. Então Alexandre queria ler a Bíblia. E os judeus na época traduziram os livros específicos. Então nós usamos no Antigo Testamento aqueles 66 livros que a Septuaginta tem. Então nós não colocamos outros mais, né? É por isso que às vezes fica alguns pontos, como a Igreja Católica, que usam deuterocanônicos, né? Livros de uma segunda lista que eles acreditam que são inspirados, mas que os judeus não usavam. E no caso da Igreja Protestante, nós não fazemos uso desse livro. Você tem algumas divisões aí, por exemplo, 1º e 2º Samuel considerado um único livro, o 1º Reis e 2º Reis um único livro, 1º e 2º Crônicas um único livro, Esdras e Neemias um único livro, e os 12 profetas menores também. É considerado apenas um livro dentro da Bíblia hebraica, né? E dentro da Septuaginta também. Então, é por isso que às vezes a gente tem algumas considerações a tomar. Outra questão interessante é que, veja aí, ó, o fechamento do Antigo Testamento, a gente reconhece que a fixação do cânon no Antigo Testamento aconteceu em 90 depois de Cristo. Ela aconteceu em Jamia, né, uma cidade próxima a Jope, em Israel, e os rabinos de um concílio presidido por Zohanan ben Zakkai reconheceram fixamente os 66 livros como o Antigo Testamento. Outra questão interessante é a formação do Novo. E a formação do Novo Testamento ela acontece para nós dentro de um contexto dinâmico, em que muita gente queria escrever e houveram concílios para discutir isso. Uma das listas mais conhecidas, né, é a lista de Atanásio, né, um pai da igreja. Os pais da igreja são os primeiros grandes teólogos que a gente tem. Alguns são discípulos dos próprios apóstolos, hoje outros são pensadores influenciados pelo pensamento da época. E diante disso, o cânon do Novo Testamento foi fechado por uma ordem. Você vai ter aí, ó, na sua frente uma descrição muito precisa quando os livros foram escritos, né? Você tem toda a datação. Por exemplo, o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, e a maioria dos evangelistas basearam seu evangelho em Marcos. Então pode ter havido alguns erros se o Marcos tiver erro. Isso é uma suposição, estou dizendo para você. Não estou dizendo que a Bíblia tem erros, mas olhando por esse viés, entendeu? Todo mundo copiou de alguém.
Então, era necessário que fizéssemos uma crítica histórica. Então, olhando por esse modelo, veja aí, ó, para nós olharmos os livros do Novo Testamento, o próximo slide diz assim, ó, que há 3 razões que mostram a necessidade de se definir o cânon do Novo Testamento. Primeiro, havia um herege chamado Marcião. O marcionismo declarava que só as epístolas de Paulo e os escritos de Lucas eram escritos que tinham autoridade. Então, precisava. Segundo ponto, muitas igrejas orientais estavam empregando cultos a livros e livros que eram liberais. Então, muitas igrejas lá no Oriente, que estavam distante da igreja de Roma e da igreja de Jerusalém e Antioquia, que eram as 3 principais igrejas, estavam usando qualquer tipo de livro. E o terceiro, né, o Edito Diocleciano, em 303, determinou a destruição dos livros sagrados dos cristãos, que acabava com essa liberdade de ter um livro. Então, diante disso, ficou uma necessidade. Poxa, se o nosso livro foi queimado, a gente precisa ter um livro fixo para passar para todo mundo. E aí o Atanásio, como eu falei para você, ele faz uma definição, ele usa 27 livros. E a lista de Atanásio é a lista mais usada. Depois a gente tem Policarpo também, né? Usando a ideia de usar os livros que estão escritos. E aí o último ponto para a gente entrar no desfecho da aula de hoje, são livros que na época surgiram, que são livros que são chamados apócrifos, aparece aí para você. A palavra apócrifo significa oculto. Tem alguns livros que eram ocultos naquela época e alguns acreditam que são regra. Então, para isso, aparecem algumas distinções acerca dos livros apócrifos. Por exemplo, né, você tem 4 pontos aí mostrando para vocês as razões da exclusão dos livros apócrifos. Primeira, né, estão repletos de discrepância e anacronismos, ou seja, historicamente eles não estão certos. E tem muitos assuntos que não são coerentes dentro do livro apócrifo. Por exemplo, os livros da infância de Jesus que os árabes usam, os coptas usam no Egito. Não tem referência daquilo. O livro é tão aberrante que ele fala que Jesus falava no ventre de Maria, quando era um feto. Ou outro relato dentro desse livro diz que Jesus falava com 40 dias de vida e ele advertiu os sacerdotes. Poxa, isso é uma discrepância muito grande. Segundo ponto, né? Ensinam doutrinas falsas. Tem livros que falam da infância de Jesus como se ele fosse um rebelde, que ele matou o filho de um amigo dos pais, que ele cegou os pais quando reclamaram a Maria e José. Falam que Jesus era filho de Cleópatra com Marco Antônio, que Jesus foi para o Himalaia, que foi para a Índia, que esteve na Inglaterra. Veja esses tipos de discrepância. Isso é falsa doutrina, não é? Acaba pervertendo algumas questões. O terceiro ponto, né? Apelam para o estilo literário e apresentam uma artificialidade, não apresenta com profundidade. Veja o Evangelho de Lucas, a riqueza de detalhes. O Evangelho de Marcos, que ensina até os termos no hebraico, o que querem dizer, por que Jesus disse aquilo. E o quarto, faltam-lhes elementos distintos. Ou seja, eles acabam viajando tanto na ideia e falando tantas coisas aberrantes, que acaba para eles distinção. Tá bom, o que eles trazem de novo e que seja construtivo e que seja inspirado pelo Espírito? Nada. Então por isso que eles são invalidados, né? Próxima questão que a gente apresenta aí, veja só, a gente tem a tabela dos livros apócrifos do Antigo Testamento para vocês. Então você vê aí, esses são livros que a Igreja Católica usa, apresenta aí para você, os que estão na divisão didática, religioso, romance, história, profético e lendário. E você tem esses livros da Igreja Católica que eles usam. E o último ponto que a gente trabalha aqui, não é os conceitos que a gente apresenta. Algumas igrejas usam, outras igrejas não usam. Aqui você tem todo o conceito, por que a gente rejeitou. Existe uma Bíblia chamada Vulgata de Jerônimo, que ele traduziu do grego para o latim. O latim era a língua da época, e a palavra vulgata vem da palavra vulgar, ou comum. Ele traduziu para um latim mais comum. E os livros que não eram usados por Jerônimo foram livros que foram excluídos. Mas depois, olhando, a gente também tem os apócrifos do Novo Testamento. Então fica a lista aí para você. São 4 distinções. São outros evangelhos, veja a gama que nós temos. São epístolas, outros atos que aparecem, atos de Paulo, de Pedro, de João. E outros apocalipses, né? Um muito conhecido, né? Que é o Apocalipse de Tomé. Muitas pessoas usam. E também tem outras cartas que aparecem aí que são interessantes. Então essa é a aula de bibliologia de hoje para você, tá? Eu espero que ela tenha engrandecido muito sua vida. Não esqueça de usar os meios que a gente disse para a gente ter a confirmação de você como aluno. E na próxima aula a gente espera você daqui 15 dias. Continue estudando, não esqueça de se inscrever no canal. E esse link está aberto para você enviar para quem você quiser, que tiver necessidade de conhecer a Bíblia, alguém que você lembrou na sua cabeça, tá certo? Um abraço muito grande, muito obrigado e eu encontro você na próxima aula. Deus abençoe você em nome de Jesus.